bom, que bom que vocês estão assistindo a gente. Se porventura você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora aí no canal da Igreja Oceânica. Se porventura você não clicou naquela mãozinha que tem na transmissão do vídeo, faça isso agora, que para a gente é muito importante. É muito bom você estar aí assistindo. Queria dizer assim que estou muito feliz, está cheio de cisco aqui hoje, porque afinal a gente está voltando com todas as limitações, mesmo distantes uns dos outros, não podendo dar aquele abraço que a gente gostaria. Por exemplo, estou morrendo de saudade de abraçar Dona Sofia, a senhora que está assistindo aí, Dona Edna, que teve um problema de saúde grave, mas já está em casa se restabelecendo, graças a Deus. Dona Betinha, queria muito abraçar essas pessoas, assim, um abraço muito apertado, e muita gente mais, não dá para ficar falando o nome de todo mundo aqui nesse momento, tá certo? Mas, gente, dentro de alguns instantes a gente vai ler o texto que está na tela, mas eu queria começar aqui fazendo uma oração com vocês. Senhor, por favor, fala ao nosso coração nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito sopre sobre nós, aonde quer que nós estejamos, sopra aqui nessa tenda, sopra nos nossos lares, aonde alguém estiver nos assistindo nesse momento, que o Senhor visite seu coração, que essas pessoas percebam a doce, inconfundível presença de Jesus ao seu lado, que elas sejam muito abençoadas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale intensamente, profundamente ao nosso coração, que o Teu Espírito cunhe em nós as Tuas palavras, Senhor, palavras de vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, na minha leitura sequencial da Bíblia, essa semana que passou, Deus me falou profundamente através de uma pequena carta, a respeito da qual eu nunca havia pregado. Para ser muito sincero com vocês, eu nunca tinha sequer entendido, porque essa carta faz parte das Sagradas Escrituras. É uma carta pequena, uma carta muito simples. E, apesar de mais de 40 anos de convertido, de já tê-la lido algumas vezes, eu não consegui entender, afinal, por que essa carta foi inserida no meio de todos esses livros sagrados. Não tive em momento nenhum dúvida de que ela havia sido inspirada pelo Espírito, mas faltava alguma coisa. E a verdade é que nessa semana, ao lê-la, Deus me falou ao coração. Na verdade, eu fiquei profundamente impactado por essa carta. Mas, gente, foi algo assim que apenas o Espírito é capaz de produzir em nós. Então, nos próximos instantes, nós vamos falar muito a respeito de dois nomes. O primeiro nome é Filemon. Quem era Filemon? Filemon era alguém que gozava de uma certa posição social na cidade de Colossos. E quando o apóstolo Paulo passou por lá pregando o evangelho, Filemon entendeu a mensagem das boas novas da salvação, se convenceu dos seus pecados, se arrependeu, nasceu de novo e se tornou um membro da igreja dos Colossenses. Só tem um problema. Filemon, ele era, pela sua posição, ele era dono de escravos. Ele tinha escravos trabalhando para ele. Ele usufruía do trabalho de escravos. A outra pessoa que nós vamos falar é Onésimo. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo de Filemon, que certo dia fugiu. E fugiu roubando o seu senhor. Atemorizado pelo que ele havia feito, ele imagina que as coisas vão complicar para o lado dele, então ele decide procurar o apóstolo Paulo. Ele sabia onde Paulo estava preso, ele vai ao seu encontro e pede ajuda. Então, durante o tempo que ele está com Paulo, Paulo prega o evangelho a Onésimo.
Onésimo entende também, se converte, ele é convertido pela ação do Espírito, regenerado, e ele passa a entender que ele precisa fazer tudo aquilo que alguém que de fato se converte a Jesus precisa. Então, ele começou a entender que ele tinha que acertar o seu passado. Ele havia roubado o seu Senhor, e ele havia fugido, e agora ele precisava consertar essa situação. E depois de convertido, ele não podia fugir indefinidamente, ele não podia mais viver como se a sua fuga e como o roubo que praticou não devessem ser remediados de alguma maneira. E aí, conversando com Paulo, essa é a parte mais chocante, contundente da carta para mim. Paulo escreve a Filemon, mandando Onésimo de volta. E aí, num trecho da carta, essa carta é apenas um capítulo, no versículo 12, o apóstolo Paulo simplesmente relata assim: mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Estou mandando Onésimo, o escravo que fugiu, de volta a você, Filemon. Mando ele de volta como se fosse o meu próprio coração. Gente, olha isso. Nós estamos diante de uma atitude que só é possível nós vermos no âmbito do reino de Deus. Nós estamos diante de uma declaração que nós só seríamos capazes de ver no reino dos céus. Um escravo rouba o seu dono e foge. E depois de algum tempo, ele é aconselhado a voltar e a se acertar com aquele seu patrão, com o seu dono. E ele leva uma carta pedindo perdão e pedindo para que o seu crime seja relevado, seja desconsiderado. E nesta carta, Filemon, quero abrir um parênteses aqui. A intenção hoje não é discutir a questão da escravidão. A intenção hoje não é debater isso, que é algo que se encaixaria muito bem num fim de semana de treinamento. Precisaria de tempo para desenvolver tudo aquilo que a Bíblia fala a esse respeito. E são coisas muito sérias, demandam uma reação. Mas o que eu quero destacar hoje, que foi o que falou ao meu coração, é que nessa carta nós não lemos nada que se opusesse à escravidão. Paulo não exorta Filemon, porque Filemon possuía escravos. Apesar de ser uma autoridade tão influente já em toda a igreja cristã, Paulo não aproveita a ocasião para repreender publicamente Filemon por manter pessoas escravizadas. Paulo também não aconselha Onésimo a se aproveitar da situação e fugir, desaparecer definitivamente. Algo do tipo, aproveita esse momento e some, desaparece, larga todo esse passado para trás, vai viver uma nova vida longe disso tudo. Como se não fosse necessário fazer todo esse acerto. Então, o apóstolo Paulo, tão somente, vira-se para Onésimo e diz: Onésimo, você precisa voltar. E Onésimo volta com a carta. Na carta, o apóstolo Paulo pede que Filemon não só aceite Onésimo novamente, mas que perdoe o escravo e passe a tratá-lo como seu próprio irmão, como alguém que nasceu de novo e agora faz parte da mesma família na fé. E o que acontece? Gente, Onésimo volta e se reencontra com Filemon. É isso que mais me chocou nessa carta. Tanto Paulo quanto o recém-convertido Onésimo, eles entendem que no reino de Deus existem valores,
existem princípios que devem ser mais almejados, mais desejados, mais aspirados do que a própria liberdade, do que o seu bem-estar. Paulo estava mais preocupado em fazer com que Onésimo se acertasse com Filemon, do que Onésimo apenas obtivesse a liberdade, que poderia ser obtido pelo simples envio da carta, sem a necessidade de Onésimo ir lá falar com ele. Da mesma forma, ele estava mais empenhado em fazer com que Filemon perdoasse Onésimo, do que simplesmente, burocraticamente, o libertasse atendendo a um pedido de Paulo. Então, nesse momento para Paulo, o acerto entre esses dois irmãos da igreja era mais importante do que a própria liberdade. Foi isso que me chocou. Por que a carta de Filemon foi inserida no cânon bíblico? Olha que coisa interessante. Não sei se você sabia, se você já tinha ouvido a respeito disso, mas foi Onésimo que levou a carta de Paulo aos Colossenses. E, obviamente, ele levou a própria carta a Filemon. Onésimo foi o portador dessas duas cartas que foram enviadas por Paulo ao mesmo tempo e que chegaram juntamente na cidade de Colossos. Uma endereçada à igreja dos Colossenses e outra endereçada especificamente a Filemon. A razão dessa carta, irmãos, a razão dessa carta é nos ensinar que nós não podemos desviar o foco da mensagem do Evangelho em virtude de movimentos sociais ou em benefício de movimentos sociais. Não era a ocasião certa para o apóstolo Paulo, agora que ele está diante de um escravo que precisa ser liberto, que deve ser liberto, que deveria buscar um outro momento de vida. E nesse instante que ele tem aquele que possui o escravo sob sua autoridade espiritual, não era a hora do apóstolo Paulo fazer um tratado contra a escravidão. Não era a hora do apóstolo Paulo, talvez, deflagrar uma revolta de todos os escravos em prol da sua liberdade. Não seria a hora do apóstolo Paulo liderar um processo de revolução social numa tentativa de acabar com a escravatura. Mas se Paulo tivesse feito isso, a proclamação da mensagem do Evangelho teria ficado em segundo plano. Se o apóstolo Paulo tivesse agido assim, você pode ter certeza que nós não estaríamos aqui agora falando da sua carta. Nós não estaríamos aqui falando nem de Paulo, nem de Filemon e nem de Onésimo. E o interessante é que uma vez que Onésimo havia se convertido, nascido de novo, ele não se sente pressionado ou ressentido de forma alguma pelo apóstolo Paulo dizer que ele precisa voltar. Agora, como nova criatura, como alguém que foi regenerado pelo Espírito, alguém que tem a mente renovada, ele passa a ter a consciência de que recebeu uma missão muito mais nobre, muito mais sublime, incomparavelmente mais gloriosa do que uma luta obstinada em prol da sua liberdade. Apesar da situação ainda estar indefinida, porque eles não sabiam como Filemon iria reagir quando reencontrasse o escravo. Filemon tinha todo o direito de simplesmente matá-lo, de acabar com sua vida. Eles não sabiam qual seria a reação do irmão Filemon quando o irmão Onésimo chegasse. Mas Onésimo, independente da reação de Filemon, já havia decidido diante de Deus em seu coração: eu preciso ir, eu preciso confrontar, eu preciso encará-lo face a face.
Onésimo estava entendendo que agora era uma nova criatura. Ele não se via mais como um escravo subjugado, mas ele sabia que, independente das circunstâncias ao redor, ele havia se tornado filho de Deus. Ele havia recebido uma gloriosa missão, ele se tornou embaixador do reino de Deus. Ele se tornou um portador da melhor e mais contundente de todas as mensagens, a mensagem do Evangelho. Onésimo era uma outra criatura. Eu tenho certeza que quem me ouvir argumentando da maneira como fiz até agora, se não nasceu de novo, vai me odiar. Se alguém que hoje está me ouvindo, nunca passou pela regeneração do Espírito, está pensando, sentindo coisas horríveis no coração agora, a meu respeito, a respeito daquilo que eu estou falando. Mas a verdade é que Onésimo é apenas numa incontável quantidade de cristãos que ao longo da história entenderam isso, que no reino de Deus existem valores que devem ser aspirados muito mais do que a sua própria liberdade. Eu não sei se você já ouviu falar em alguém, como é que eu posso falar? Uma personalidade chamada Zinzendorf. Zinzendorf surge no século XVIII na Alemanha. Ele era um aristocrata alemão, na verdade tinha um título de nobreza, ele era conde, ele possuía muitas terras, e um grupo de refugiados da Tchecoslováquia, fugidos de uma perseguição, vão parar nas terras de Zinzendorf, do conde Zinzendorf. Zinzendorf os acolhe, cuida, pastoreia, prega o evangelho, e ali nasce uma igreja poderosa, inflamada do Espírito. Se dá um evento conhecido na história da igreja como o avivamento moraviano. Irmãos, foi nesse avivamento que surgiu a mais longa reunião de oração de toda a história da igreja cristã. Essa reunião começou num determinado dia por uma visitação de Deus no meio da igreja. Enquanto o pastor pregava, as pessoas começaram a sentir uma profunda convicção de pecado, caíram ajoelhadas, pedindo perdão a Deus, pedindo para se acertarem com o Senhor. Essa reunião, ela durou 100 anos, ininterruptamente. Isso mesmo que você ouviu, eu não me enganei. 100 anos ininterruptos daqueles irmãos se revezando 24 horas, dia e noite, 7 dias por semana, ao longo de todo esse tempo, clamando a Deus por compaixão, misericórdia e que Deus os usasse. Como consequência, foi uma das igrejas mais missionárias também de toda a história. Zinzendorf se desfez de todos os seus recursos, enviando os missionários. Ele não só os encorajava, os apoiava espiritualmente, mas os sustentava financeiramente. Bem, após praticamente todos terem partido, Zinzendorf se encontra com 2 esquimós. E esses esquimós pedem a Zinzendorf, por favor, envie alguém para que o evangelho também nos seja pregado. Zinzendorf busca o Senhor, ele não tinha mais ninguém a quem enviar, então ele ora e ele sente Deus lhe falando, envia o oleiro. E Zinzendorf pensou, meu Deus, esse homem passou toda a sua vida concentrado em fazer vasos. Deus falou, envia o oleiro. E aí, o conde chama o oleiro. Fala para ele, olha, eu preciso que você vá aos esquimós para pregar o evangelho. Mas antes de partir, você precisa saber 3 coisas. Primeiro, os meus recursos acabaram. Eu não vou poder apoiar você financeiramente. Eu não tenho mais recursos. Segundo, pela distância, pela dificuldade de chegar à região, eu não creio que haja a menor possibilidade de algum dia você retornar.
Terceiro lugar, o lugar é absolutamente inóspito. Por isso, eu não espero mais ter notícias a seu respeito. E o conde pergunta para o oleiro: o que você precisa para ir? E o oleiro vira para ele e responde: por favor, me dê 2 minutos para orar. Ele fez uma breve oração silenciosa e aí respondeu para Zinzendorf: conde, se é para falar de Jesus, se você puder me dar um par de sandálias, podem ser usadas. Eu parto amanhã cedo. Na manhã seguinte, Zinzendorf esperava a primeira reunião de oração da manhã, para consagrar o oleiro, consagrar de uma maneira formal, para que ele partisse para a sua missão. Mas antes que a reunião de oração começasse, o homem já tinha partido. Irmãos, aí eu fui fazer uma pesquisa que eu achei muito interessante, né? Zinzendorf nunca mais teve notícias do oleiro, mas há cerca de 20 anos atrás, quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu fui dar uma pesquisada em como é essa questão do evangelho para os esquimós. E eu soube, na ocasião, que mais de 50% dos esquimós são convertidos a Jesus. Mais de 50%. Na história do avivamento moraviano, nós também encontramos casos de cristãos que se venderam como escravos para entrar em países, em regiões, onde a pregação do evangelho era proibida. Então, um caso registrado é o caso de uma ilha no leste da Índia, onde os moravianos descobriram que ali havia 3.000 africanos trabalhando como escravos de um senhor inglês, um ateu duro de coração. Ele era o dono de toda a ilha e praticava agricultura ali com mão de obra escrava. E eles tomaram conhecimento que 3.000 africanos estavam naquele lugar. Então, 2 jovens de 20 anos conversando entre si disseram: olha, nós podemos suportar o fato de vivermos confinados pelo resto de nossas vidas, mas jamais suportaríamos saber que tantas almas morrerão sem salvação. Eles se venderam como escravos e o dinheiro da venda pagou a viagem até a ilha, e o registro diz que depois disso nunca mais tiveram notícias dos jovens. Que aplicações a gente pode fazer a respeito disso para as nossas vidas? Como a gente vai aplicar na prática isso para nós? Meus irmãos, olha que coisa importante que Deus está falando com a gente. Primeira aplicação: jamais perca o foco na mensagem do Evangelho. Jamais perca o foco na mensagem do Evangelho. Só a mensagem do Evangelho pode trazer mudanças efetivas para a cidade, para o país, para a nação. Revoluções armadas, passeatas, movimentos sociais são meros paliativos, se o forem. Apenas a mensagem do Evangelho tem poder para efetivamente, definitivamente, transformar as pessoas. O Evangelho transforma as pessoas no seu interior. Essas pessoas transformadas, elas vão se tornar uma nova população que acabará mudando a cidade. E se a pregação do Evangelho prosseguir, vai mudar o país. Entenda, a Bíblia não vê os movimentos sociais com maus olhos em si. Mas o que a Bíblia ensina e deixa claro para nós é que eles não vão resolver o problema. Se nós queremos uma solução permanente, definitiva, para valer, essa solução só vem com a pregação da mensagem do Evangelho.
Imagine você, ou considere você, que nós pregamos efetivamente a mensagem da cruz. As pessoas são levadas ao arrependimento e se convertem. E nós passamos a observar que de um tempo, a partir de um ponto, toda a cidade de Niterói se converteu. O que nós vamos ver? Nós vamos ver o preconceito e o racismo banidos definitivamente do nosso meio. Nós vamos ver os pobres sendo assistidos, não por movimentos que emocionem as pessoas ou arranquem lágrimas dos seus olhos, mas serão assistidos porque os cristãos, conscientes do seu chamado, cuidarão naturalmente dos seus irmãos que têm necessidade. Aqueles que têm mais poder aquisitivo vão se sentir constrangidos e de pessoas profundamente egocêntricas, egoístas, vão se tornar pessoas altruístas, pagarão salários mais justos, serão pessoas honestas. A corrupção tende a desaparecer, porque não haverá espaço para ela, uma vez que são cristãos envolvidos nas transações, inclusive nas públicas. Você está entendendo? O que vai trazer solução definitiva para todos os problemas da nossa cidade, do nosso país, não são os movimentos sociais, mas a pregação efetiva, genuína, fundamentada nas Escrituras Sagradas, da mensagem do Evangelho, da mensagem de que Jesus veio, morreu por nós na cruz, para nos dar uma nova vida, e vida abundante. Quando o Espírito vem sobre nós, nos regenera, nos dá um novo coração e uma mente renovada, todas essas coisas começam a mudar, e não são coisas temporárias. Não foi porque nós fomos de alguma maneira seduzidos, ou por alguma maneira nós fomos levados a algum tipo de emoção e tomamos alguma atitude impensada, uma atitude superficial no nosso coração. Se nós nos convertemos efetivamente a Cristo, cuidar dos mais fracos, dos doentes, dos presos, dos pobres, é algo absolutamente natural, faz parte do dia a dia do cristão. Por isso a solução para todos os problemas da nossa cidade, a solução definitiva para todos os problemas do nosso país, é a mensagem de Jesus Cristo. É isso que vai trazer uma mudança total, completa, definitiva. Essas pessoas, elas não serão supridas apenas quanto à questão material. Elas não apenas passarão a ter salários melhores, a terem a refeição na sua mesa, mas também elas olharão para o futuro com segurança e esperança. Agora elas têm consciência de que seus nomes foram escritos no livro da vida, que a sua eternidade com Deus está assegurada. Elas passam a entender que nesse mundo elas são apenas estrangeiras, são peregrinas, e que tudo isso aqui está passando, breve tudo se acabará. Então a maneira como elas vão encarar a vida, os desafios, as circunstâncias complicadas da existência, elas passarão por todas essas coisas de uma maneira muito mais tranquila, extremamente mais suave e cheias de paz em seus corações. Qualquer pessoa pode realizar um movimento social. Qualquer pessoa pode. Mas para pregar a mensagem da salvação, isso é um privilégio que está restrito à Igreja de Jesus. Qualquer pessoa pode praticar boas obras, mas pregar e expandir o reino de Deus, levar avante a mensagem de Jesus, é um privilégio que Deus manteve restrito à sua igreja. É algo tão nobre, é algo tão sublime, que a Bíblia registra que os anjos desejaram fazê-lo, mas Deus não lhes autorizou. Manteve essa função sob nossa responsabilidade. Cabe a nós levarmos a mensagem do Evangelho à frente. Por isso,
a gente tem que tomar todo cuidado. Fique alerta, não se seduza pela facilidade dos movimentos sociais. Mas você quer transformar de fato a vida das pessoas? Pregue o Evangelho. Não perca o foco na mensagem da cruz. Ela é a solução para todos os problemas da nossa cidade, para todos os problemas do nosso país. Segunda aplicação, viva por algo que é maior do que você mesmo. Pode parecer uma coisa assim meio filosófica, difícil, como assim? Eu vou explicar já, mas grave isso no seu coração. Viva por algo que é maior do que você mesmo. Quando você tem desafios que vão muito além dos seus recursos, quando você sonha com coisas que são muito maiores do que você poderia alcançar naturalmente, pelo seu esforço, pelo seu dinheiro, pelo seu trabalho, o que pode acontecer? Se você fracassar, se você não alcançá-los, já era esperado, porque você sonhava com coisas grandes demais, você sonhava com coisas muito sublimes. Se você falhar, não tem problema, pelo menos você tentou, mas você já ouviu falar. Agora, claro que eu pergunto, vamos dizer, é uma retórica, né? Você já ouviu falar de Moisés, de Josué, de Davi, Lutero, Calvino, David Brainerd? Já ouviu falar de Jonathan Edwards, Hudson Taylor, David Livingstone, George Miller, Francis Schaeffer, Billy Graham? Irmãos, claro que já ouviu. Sabe por quê? Você já ouviu esses nomes, você os conhece e você traz não só da sua memória, mas também no seu coração. Porque se Moisés tivesse olhado apenas para a sua capacidade humana, ele jamais teria ido ao Egito libertar o povo de Israel de lá. Mas quando ele percebeu que Deus estava falando com ele, ele parou, prestou atenção, partiu para o Egito e cumpriu sua missão. Por isso falamos de Moisés. Sabe por que nós falamos de Josué? Você conhece esse nome, sabe quem é, e também guarda ele no seu coração, na sua memória. Porque quando Josué viu aqueles gigantes na terra de Canaã, quando ele viu aqueles soldados bem armados, preparados para a luta, o exército do inimigo, ele disse para o povo de Israel: gente, vamos em frente, não tenham medo do povo dessa terra, nós vamos devorar esses homens, esses guerreiros, como se eles fossem pão. A proteção deles se foi, o Senhor está conosco, o Senhor luta por nós, não tenham medo deles. E assim, Josué entrou em Canaã, com o Senhor pelejando para o seu povo. Sabe por que você lembra de Davi? Porque um dia ele viu um gigante, um guerreiro gigantesco, aterrorizante, desafiando o povo de Deus. E ele falou: eu vou encarar, não vou permitir que isso continue acontecendo, vou partir para cima. E Davi enfrentou aquele que era muito maior, muito mais forte do que ele, na certeza de que o Senhor lhe daria vitória. Sabe por que você lembra do nome de Lutero e de João Calvino? Porque eles se levantaram contra a liderança de uma igreja completamente degenerada. E eles fizeram isso porque sabiam que o Senhor estava do lado deles. Sabe por que você já ouviu o nome de David Brainerd? Porque apesar da tuberculose crônica que ele sofreu a vida toda e morreu dela, e o que o fazia cuspir sangue 24 horas por dia, fez com que, apesar disso, ele viajou milhas e milhas naquelas regiões extremamente geladas do norte dos Estados Unidos para pregar o evangelho aos índios. David Brainerd morreu só com 29 anos de idade. Mas nós estamos aqui falando dele. O seu legado chegou até nós. Nós sabemos quem ele foi, nós sabemos o que ele fez, nós o admiramos, nós louvamos a Deus, somos imensamente gratos ao Senhor pela vida de David Brainerd.
Sabe por que falamos de George Miller, e você o conhece? Porque ele se tornou um gigante na fé. David Livingstone foi o primeiro missionário a se preocupar com a África. No instante em que ele se formou em grego, teologia e medicina, que poderia ter uma vida muito confortável em Londres, capital da Inglaterra, ele deixou tudo isso para trás e foi para a África, o primeiro missionário contemporâneo a se preocupar com o continente africano, e se embrenhou lá, e foi na África que ele deu o seu último suspiro. Hudson Taylor, depois de se formar, a mesma coisa, mandarim, grego, hebraico, latim, medicina, no dia da formatura, ele partiu para a China e ficou lá até que Deus o chamasse. A gente poderia falar de Moody, poderia falar de Spurgeon, poderia falar de Schaeffer, poderia falar de Billy Graham, de tantos outros. Sabe por que frequentemente nós citamos esses nomes? Porque essas pessoas não fizeram seus planos limitados aos seus parcos recursos humanos, mas essas pessoas, elas alinharam o seu sonho, elas atrelaram o seu sonho ao poder de Deus, e é por isso, porque elas sonharam grande, sonharam alto, e deram toda a sua vida pelo seu sonho, para que o seu sonho se tornasse realidade, que nós estamos aqui nessa noite, lembrando os seus nomes, falando delas. É por isso que falar os seus nomes faz tão bem ao nosso coração. Essas pessoas, elas viveram e morreram por algo bem maior do que elas mesmas. Por isso essas pessoas foram capazes de, a seu tempo, impactarem o mundo para Jesus. Eu quero concluir com um versículo que a gente começou. Mando Onésimo de volta a você. Mando ele de volta a você. Sabe o que teria acontecido se Onésimo tivesse se amedrontado, fugido, desaparecido, se escondido, desistido de se acertar com Filemon? A gente hoje também não estaria aqui falando dele. A gente não saberia quem foi Onésimo. A vida dele teria sido absolutamente irrelevante. Não teria nada a nos dizer. Mas quando ele entendeu o amor de Jesus, ele passou a perceber que havia algo maior pelo qual viver, que era bem maior do que ele mesmo. Ele entendeu que tinha a responsabilidade de levar adiante as boas novas da salvação. Por isso ele não podia simplesmente fugir, se acomodar, permanecer na sua zona de conforto. Ele tinha que voltar. Ele precisava encarar Filemon face a face. Irmãos, sabe o que a história diz? Que tão logo Onésimo chega a Colossos com as 2 cartas, Filemon o recebe, o perdoa e o liberta. Finalmente, os 2 foram curados. Finalmente, os 2 foram tratados. Finalmente, os 2 estão livres. Glorificaram a Deus com sua atitude. 50 anos se passaram desde que a carta chegou a Filemon, e há fontes convincentes, há fontes fortes que dizem que 50 anos depois, Onésimo se tornou o principal líder da igreja em Éfeso. Irmãos,
Que coisa gloriosa! Ao invés de procurar o caminho fácil de desaparecer, ele voltou, encarou o passado, acertou sua vida. Foi lá, enfrentou o Filemon, correndo todos os riscos que isso implicava. Deus abençoou sua vida. Na verdade, ele entrou para a história como bispo de Éfeso, grande bispo de Éfeso, Onésimo. Irmãos, a verdade é que já há muito tempo Deus tem feito coisas gloriosas entre nós. Eu creio que essa é a vocação da verdadeira igreja cristã. A nossa vocação é essa. É para nós encararmos desafios maiores do que nós. A nossa vocação é essa, para nós não nos acovardarmos diante de gigantes. O nosso único medo precisa ser o medo de nós nos desviarmos do caminho, sairmos do centro da vontade de Deus. Apenas isso nós precisamos temer. Irmãos, acabamos de ver como essa pandemia varreu o mundo, passou por nós. E o que nós vimos na Oceânica? Algumas células cresceram, algumas pessoas se converteram. E apesar de toda a dificuldade que nós enfrentamos, tantos momentos difíceis que nós atravessamos, nós já estamos saindo dessa fase, dessa etapa, e agora muito mais fortes do que quando entramos. Mas afinal, irmãos, nós não somos o povo no meio do qual Deus habita. Nós não somos o povo sobre o qual Ele reina, do qual Ele se alegra. Então, irmãos queridos, a mensagem de Deus para nós nesses dias é essa: estejamos preparados, porque é certo que em breve o Senhor novamente nos chamará para grandes e novos desafios, por algo muito maior do que nós. Deus abençoe.